Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi formulado pelo grupo de pesquisa Trabalho e Resistências e estender esses agradecimentos a todos os meus colegas da linha de pesquisa Poder, História e Liberdade do programa de pós-graduação em Direito, aqui representados pela professora Daniela Muradas, pelo professor Marcelo Catoni, o professor Vitor, a professora Marisa e o professor Pedro. Queria dizer que essa convivência nesses quase 5 anos de UFMG me fizeram melhorar e me fizeram também querer ser um interlocutor à altura da capacidade intelectual e do trabalho que vocês desenvolvem para essa jornada. E a professora Daniela, um agradecimento especial não só pela militância a favor do tema e estimular essa discussão de alto nível entre 4 importantes instituições e outras aqui representadas, como a FMG, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de São Paulo e a Unicamp. E isso para nós é um grande, acima de tudo, uma grande conquista do ponto de vista institucional e do ponto de vista, acima de tudo, pessoal, porque é a oportunidade que nós temos para estar juntos de pessoas tão vibrantes do ponto de vista acadêmico e o que representam para toda a discussão do tema de hoje. Saudar todos os membros da mesa, o professor Amado, a professora Aldaci, aos representantes do CAAP e do CASSE, e, acima de tudo, recordar que esse tema, na verdade, hoje é tratado dentro de um objeto de preocupação comum, a reforma das leis trabalhistas, e de que forma a reforma das leis trabalhistas pode ser vista à luz de distintas análises e perspectivas. E o que eu gostaria de fazer é justamente passar acima de tudo, uma reflexão sobre o próprio objeto de pesquisa da nossa linha Estado e Mundialização, Fronteiras do Trabalho e Tecnologias, para compreender melhor o contexto em que a reforma trabalhista se insere no Brasil. E esse contexto passa por uma leitura crítica do próprio direito internacional e a forma como ele se relaciona com o Brasil. E isso, de certo modo, seria muito simples de resolver se nós optássemos por uma análise meramente formal. Análise meramente formal, que seria, e se bastasse, numa relação de compatibilidade entre a reforma trabalhista e as mudanças projetadas pelo legislador brasileiro, pelos nossos congressistas em marcha, e aquela como é travada internacionalmente, mesmo nas experiências comparadas. Isso seria algo muito pobre, a meu ver. Então, a minha preocupação seria voltar um pouco à própria essência do que é discutir o capital e o valor do trabalho na essência da formação da legislação trabalhista na dimensão comparada, examinando exatamente a forma como, no desenvolver do sistema internacional de proteção social do trabalho, essa questão foi sendo levantada e de que forma a opção por reformar a lei ou as leis trabalhistas no Brasil, a partir da derrogação, do esfacelamento de uma consolidação de leis do trabalho que caracteriza a sua especialidade, pode ser considerado um retrocesso, quando não própria destruição de todos esses avanços que o direito, dentro da sua desenvoltura e da sua estatura, acabou alcançando. Então, esse ponto de vista é muito importante porque ele nos faz pensar a respeito de como as teorias críticas hoje no direito internacional enxergam essas relações entre Estados e a forma como seus legisladores nacionais, domésticos, constituintes, respondem a esses anseios internacionais. E isso, sem dúvida, está nos 3 grandes eixos do nosso projeto de pesquisa na pós-graduação, da nossa linha, que são exatamente os eixos do poder, da história e dimensões da liberdade. Mas eu acrescentaria uma que vem em evidência nesses ataques que sistematicamente a consolidação de leis do trabalho no Brasil, como lei doméstica, como lei nacional, sofre, a dimensão da responsabilidade. E é sobre essas questões que eu gostaria exatamente de propor aqui alguns assim, reflexões e também recomendações. Se nós olharmos essa própria história do direito internacional do trabalho, e aqui nós temos interlocutores à altura, nós encontraríamos a própria essência de como as leis nacionais de proteção das relações de trabalho foram sendo adotadas.
Eu não vou entrar aqui em detalhes históricos a respeito dessa evolução, porque isso demandaria não só tempo, mas também porque há outras pessoas que fizeram esse exercício com muito mais técnica e com muito maior habilidade do que eu teria. Mas o fato é que a minha área de trabalho acabou me levando a conhecer um pouco melhor essa dimensão do desenvolvimento das leis nacionais, sobretudo no campo do trabalho, das relações individuais de trabalho até as relações coletivas, e compreender de que forma, desde a regulação do contrato de trabalho ou dos acordos coletivos, desde a dimensão individual à dimensão coletiva, sempre houve nesse construir das leis nacionais do trabalho e os tratados que acompanharam pela OIT, e recomendações também da mesma organização, nessa essência de equilíbrio entre essas relações, as relações de poder, as relações contratuais e também as relações de responsabilidade. Se nós olharmos muito bem o que existe nesse diálogo firme entre as leis nacionais, entre os tratados e convenções, foi sendo esse diálogo entre um equilíbrio de interesses, a certo modo, contrabalanceando as relações que se estabeleciam entre poder, contratos e responsabilidade. E essa relação é que vem ser totalmente fragmentada ou minada nas tendências contemporâneas de, não vou usar modernização, flexibilização das leis e códigos trabalhistas, mas sim de transformação do perfil dessas leis e a desconfiguração desse caráter de conciliação de interesses e proteção social que eles foram ganhando com o tempo. Porque, afinal, o que se dá é a proteção jurídica dessas relações do ponto de vista mais dogmático? Sim, mas esse diálogo entre a dogmática de uma proteção jurídica, na verdade, se reflete ou faz ressonar um verdadeiro diálogo de concepções e de interesses que estão por trás dessas próprias relações. E se nós olharmos a própria emergência, o contexto de surgimento da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ela veio muito nesse contexto de uma mudança no perfil das relações internacionais, em que os Estados soberanos, que vinham do final do século XIX, confrontados com as grandes revoluções industriais, científicas, que colocavam a humanidade num contexto de total, primeiro, perplexidade, mas também de descrença no futuro, pelas próprias angústias que as transformações científicas e comunicacionais levavam a humanidade naquele dado momento. E o trabalhador, como quem ficava na base dessa relação, era, sem dúvida, o que mais se desgastava e, ao mesmo tempo, o que mais era vulnerabilizado no contexto dessas relações. Assim como foi a intensificação no trabalho individual, da exploração, as crianças, mulheres, idosos, o desaparecimento gradual das pequenas ligas, associações comerciais, dos artesãos, dos produtores, dos fazendeiros, foi também a emergência e a criação dos grandes conglomerados econômicos na própria redução da macroempresa como fenômeno da contemporaneidade que chega no início do século XX como uma das mais importantes promotoras das transformações legislativas que foram acompanhadas na própria história das legislações, das leis nacionais do trabalho como nós conhecemos. E é fato que nós sabemos que a OIT surge num contexto não só de esfriamento da Segunda Guerra Mundial, mas também de recuperação de certos valores e princípios que estavam na base daqueles grandes protestos e das primeiras greves no início do século XIX. Isso já é conhecido por todos e cria um sistema absolutamente inovador no próprio direito internacional, que é permitir o diálogo entre as grandes partes interessadas no contexto, a empresa, os empregados e os sindicatos, abrindo espaço para que essa união, exatamente de interesses e também de divergências, fosse sendo consolidada no campo do direito internacional. Eu não vou entrar nesses detalhes centrais, porque isso também, já pela própria ideia e o trabalho que foi desenvolvido pelos grandes internacionalistas do trabalho e os internacionalistas sociais, tem como essa missão central de resgatar essa história e perceber de que forma o direito internacional, o sistema internacional foi dialogando com os Estados nos sistemas nacionais e de que forma isso foi sendo construído muitas vezes por uma relação vertical e não uma relação de cima para baixo e não por uma relação horizontal, uma relação de baixo para cima, ou seja, experimentos legislativos nacionais que fossem transpostos
para a ordem internacional e multiplicados ou disseminados para outros contextos. É claro que isso não seria o ponto de partida ou de discussão a respeito do tema. Mas o fato é que nós chegamos na atualidade não mais com aquele sistema formal dos tratados que protegiam os direitos fundamentais do trabalhador, como é o caso das convenções internacionais, as convenções fundamentais da OIT, como nós conhecemos, desde eliminação do trabalho forçado, discriminação nas relações de emprego e trabalho, ou nos casos envolvendo a erradicação de todas as formas de trabalho escravo e de discriminação no ambiente de trabalho, mas também naquelas situações em que outras organizações foram tomando frente na própria governança das relações laborais, como é o caso específico da OCDE e do Banco Mundial. E toda a narrativa em torno das recomendações, das leis modelos, das próprias decisões dessas organizações foram conformando um pouco do que está na reforma da CLT na atualidade. Num exame muito atento, nós chegaríamos a essa narrativa, como, por exemplo, a ideia de um potencial transformador das economias da OCDE, para a qual o Brasil pretende se associar, muito em breve, por meio de reformas de leis que facilitem a mobilidade de bens e serviços. E segundo, a transnacionalização das plataformas produtivas e serviços, de que modo a reestruturação societária, a constituição de empresas no estrangeiro, a concentração de fusões de aquisições, ou mesmo a prestação de serviços em escala transfronteiriça, serviriam como indicadores para um marco regulatório das relações do trabalho eficiente e conducente com as expectativas desse novo modelo de um direito não do trabalho, mas sim do mercado de trabalho, dos mercados de trabalho. E o Banco Mundial, nos seus estudos e relatórios, pressionando os ambientes legislativos, judiciais e institucionais para a transformação dessas relações, como, por exemplo, literalmente, como é a expressão do relatório Doing Business, fazendo negócios do Banco Mundial, a necessidade de flexibilização das leis do trabalho e da eficiência na tomada de decisões pela Justiça de Trabalho, de modo a não inviabilizar os investimentos e a geração de novos negócios. Vejam que a palavra emprego nem aparece, ou trabalho. O mais importante é exatamente essa relação. Em segundo, porque essa própria reforma, como ela se encontra, ela vem em vista do entrechoque de valores que foram sendo construídos nessa narrativa de governança das organizações internacionais a respeito das relações laborais, a ponto da própria OIT deixar de tratar dessas questões por meio de instrumentos formais como tratados e até as recomendações, que seriam instrumentos de soft law, e deslocar toda a discussão para um foro mais amigável à adoção de consensos a respeito desses entendimentos, como, por exemplo, estudos encomendados de especialistas que fazem uma espécie de auditoria externa ou consultoria em relação à situação geral de um determinado país ou membro da OIT a respeito da sua legislação doméstica, regulando as relações de trabalho individuais e coletivas. E isso leva exatamente a uma situação, por exemplo, no campo da interface entre trabalho e tecnologias, como da adoção das novas estruturas de teletrabalho e de terceirização transfronteiriça, na bela expressão transborder outsourcing, de modo a legitimar uma narrativa que englobe exatamente expectativas dadas por outras organizações, como é o caso da própria OCDE e do Banco Mundial. Então, existe hoje um alinhamento entre essas três organizações quanto a uma narrativa global a respeito da necessidade de se alterar leis domésticas, leis nacionais, a respeito do trabalho. E isso mostra exatamente que o contexto em que nós estamos operando não é mais aquele contexto em que o capital per se é objeto de análise e ele é estaticamente considerado, mas sim o capital passa a ser considerado a partir dos seus refinamentos. E se eu pudesse, com um pouco de conhecimento no debate marxista que eu tenho, propor uma provocação, seria exatamente essa, do refinamento financeiro e informacional que o capital sofre na atualidade, a respeito da própria lógica, como tinha sido bem mencionado, que o capital não deixa de existir ou de circular
e o dinheiro nunca dorme, não é? E a lógica de um filme de Hollywood muito bem estruturado. Primeiro, em 1988, The Wall Street, com 2 protagonistas, Charlie Sheen e Michael Douglas, e depois 2010, que sai exatamente com o lema para propor uma provocação a respeito da crise de 2008, a crise financeira, com o subtítulo The Wall Street, o dinheiro nunca dorme, o que significa que essas dinâmicas levam a nós percebemos por um simples filme que representa a indústria cultural pop no imaginário, de que exatamente essas representações se tornam assim diante. Indo à conclusão, eu tinha a dizer, e depois nós podemos deixar para as discussões, a respeito das figuras que foram convertidas, bens, mercadorias, trabalhador empregado, empresa empregadora, que passam a dar lugar para a intangibilidade, para o autônomo, para a unidade de concentração das forças, como feixe de contratos, transferência de riscos, alocação de eficiências gerenciais e decisionais, adoção de formas livres para transacionar com terceiros, concorrentes, clientes, trabalhadores e consumidores. E essa narrativa está exatamente no cerne de 2 dos primeiros dispositivos que dizem respeito à própria essência da CLT na sua estrutura, na própria estrutura política de como ela se relaciona com os outros interessados do próprio fenômeno da relação entre empregado e empresa, empregadora e empregado, que está exatamente na própria derrogação de um conceito legal de empresa para fins do direito social e trabalho e adoção de formas atípicas do contrato de trabalho, como já foi mencionado aqui, e eu gostaria, depois de retomar isso quando as discussões voltarem, porque eu acho que é, sim, uma tarefa nossa de tratar a sério, e, acima de tudo, a derrogação da própria disciplina jurídica das relações de trabalho com a supressão do artigo 8º. Como bem mencionado na apresentação da professora Marisa, isso converte o direito do trabalho, dentro de uma disciplina especial, a uma área absolutamente fragmentária e confinada a uma pior espécie de regulação societária ou empresarial que nós conhecemos, já que a própria lógica dos primeiros dispositivos, ao terem sido derrogados, é exatamente dar lugar a um princípio de simulação das formas e de redução dos riscos do empregador, com prazos prescricionais reduzidos para aquele que contrata, como também a própria ideia de que o princípio da liberdade, o princípio da realidade das formas não pode mais ser adjudicado pelo judiciário, pelo juiz do trabalho, a favor de um princípio de liberdade das formas e de plena simulação dessa realidade, o que é o mais interessante dentro de uma perda de significado de um princípio que é essencial às relações do trabalho, dentro de uma visão até mais dogmática, que eu acho que nós temos que resgatar de qualquer maneira. E eu gostaria, tem 1 minuto, para encerrar com um manifesto, que foi o que exatamente me fez ontem expressar aquilo que eu estava pensando para uma apresentação. Realmente ficaria muito difícil experimentar o direito do trabalho brasileiro na era pós-verdade, entre tantas mensagens entusiasmadas dos promotores e pessimistas dos opositores em relação às mudanças esperadas, desejadas, pela reforma trabalhista do governo Temer, já em modo requiem, missa pro defunctis. Até agora, eu estava apenas colhendo informações de especialistas, mas por compromissos profissionais e conferências dentro da minha área de pesquisa, tive que estudar os projetos de lei que alteram a CLT, o trabalho rural e a ressuscitada lei das terceirizações e entender a relação que elas mantêm com as convenções da OIT, já ratificadas pelo Brasil, e visualizar que essa história poderia nos contar. Até penso que o bom jurista é que enfrenta dilemas morais, políticos e sociais, tem opiniões definidas e nada facilmente de braçadas sobre os alegadamente técnicos, práticos e neutros. Mas o fato é que a OIT, criada em 1919, nascia com um compromisso duplo, ainda muito vago, de estabilizar relações industriais e sindicais e de servir de foro para que os membros pudessem discutir toda espécie de questão sobre relações de trabalho, incluindo a proteção social do trabalhador na cidade e no campo.
As constituições e leis nacionais que se seguiram foram promulgadas nesse mesmo espírito, de consagração de direitos sociais, econômicos, culturais, de conciliação de interesses, pela promoção de um valor social do trabalho, a respeito do rico desenvolvimento das constituições do México e de Weimar, independentemente do ambiente em que ele, trabalho, é exercido ou realizado. Aperfeiçoou-se uma indispensável retórica de que toda forma de trabalho deve ser digna e decente. Quase no fim da Segunda Guerra, com a Declaração de Filadélfia, esses compromissos foram renovados e, a duras penas, sobreviveram às formulações teóricas da espontaneidade da ordem do mercado, do ultraliberalismo de Hayek, das investidas de Reagan e Thatcher em prol do neoliberalismo, dos consensos de Washington, da entrada da China no OMC e de tantos lobbies, alguns provavelmente saudáveis e outros nem tantos para o mundo do trabalho, particularmente no esplendor das eras tecnológicas e informacional. Neste ano de 2007, para quem conhece algo da história, chegamos a um ponto crucial sobre várias crises. E aqui eu vejo o imenso retrocesso moral e intelectual que fomos lançados. No Brasil, o debate das reformas da lei trabalhista e previdenciária é plenamente necessário, mas num espectro de maturidade. Sem dúvidas, ele deve ser democrático, com tempo, para ser seriamente travado com todos os setores envolvidos. Esse debate, com todos que afetam a vida e o etos social, deve representar um intenso expor-se a público. Isso significa sair do armário, colunas e mais colunas nos jornais para os especialistas, técnicos, empresários, sindicatos, academia, parlamentares. É o melhor que a cultura democrática poderia nos oferecer a respeito de um autêntico going public. Não é esse mundo da reforma temerista e de seus palacianos. Além de estarem fechadas ao escrutínio público, elas são despudoradas. 1. Endossam formas de trabalho análogo à escravidão em ambientes rurais. 2. Objetivam transformar a CLT numa espécie de legislação societária e contratual extremamente mal formulada, bem ao gosto daqueles que tentaram promover a toque de caixa um novo código comercial, vide o labor dos meus conterrâneos patos amarelos. 3. Eliminam a relação que deve existir em qualquer marco relatório mínimo no direito, equilíbrio de interesses e da relação entre poderes, direitos e responsabilidade. Por fim, não sei surpresa, as emendas simplesmente submetem todo tipo de relação laboral a um feixe de contratos, exoneração de responsabilidades, transferência de riscos, conveniências da parte contratante, até o conceito de empresa, empregador desapareceria, soa-me algo primitivo e paroquial. Na sequência da reforma, a CLT, as obrigações que o Brasil assumiu na OIT seriam automaticamente descumpridas. Ela faz com que o direito internacional do trabalho desapareça pelo simples deletar do artigo 8º do texto da CLT, Ctrl+X, passe a direito subsidiário, direito comum. Que maravilha! Daqui a pouco, os parlamentares vociferando as expectativas de calmaria para os investimentos e retomadas do pleno emprego no Brasil, não é SIC, não. Me refiro assim mesmo à expressão, abre aspas, pleno emprego, fecha aspas, aparecem com substitutivo maluco, uma espécie de crazy amendment para que o Brasil, enfim, denuncie todas as convenções que ele assumiu que digam respeito aos direitos fundamentais do trabalho. Obrigado.